Isaías, capítulo de número 40, verso de número 11. Hoje nós vamos aprender características de um bom pastor. Hoje estaremos falando de um bom pastor. Hoje estaremos falando de umas características de um bom pastor. Temos aqui 7 características de um bom pastor. Queridos, sabemos que Jesus, ele foi um bom pastor. E nesta noite nós vamos aprender através da palavra de Deus, aqui em Isaías 40, verso de número 11, diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeiros e os levará no seios as quem amamenta, ele guiará mansamente. Então aqui, queridos, nós podemos ver Jesus Cristo, o profeta Isaías falando de Jesus. O profeta Isaías mostrando a primeira característica de um bom pastor, a característica de Cristo, né? Que Jesus Cristo, ele está aqui, a primeira característica, ele é o bom pastor, tanto assim que morreu por nós. João 10, verso 15. Quem achou aí pode ler. João 10, verso 15. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para nos dar a vida. Jesus morreu para que hoje nós pudéssemos ter a vida. Então, a primeira característica, ele é um bom pastor, tanto assim que morreu por nós. João 10, 15. Podeis ler. Aleluia. Quem está com a palavra aberta aí, podeis ler. João 10, verso 15, fala para a igreja: assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Então Jesus Cristo, ele tem Glória a Deus. uma característica, a primeira característica de um bom pastor. Ele disse: como o meu Pai me conhece, me enviou. Então ele estava dizendo: o meu Pai é aquele que entrega nas minhas mãos todas as coisas, e ele deu a vida por mim e por você. Então a primeira característica de um bom pastor, ele é o bom pastor, tanto assim que morreu por nós. Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Ele compreende a minha fraqueza, ele compreende tudo aquilo que eu estou passando. Jesus, ele compreende. Jesus está vendo. Jesus compreende a nossa fragilidade. Então ele, por isso que ele recebeu essa característica. Ele é o bom pastor, porque ele morreu por mim e por você e por todo aquele que dá crédito à sua palavra. Aleluia. A segunda característica é amoroso porque nos carrega. É Isaías, aonde qual lemos? Isaías 40, verso 11, diz assim, a palavra de Deus: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio as que amamenta,
ele guiará mansamente. Então aqui nós podemos entender que o bom pastor, ele está pronto para levar a sua ovelha nos braços. A sua ovelha, quando está ferida, a sua ovelha, quando está caída, deixa o rebanho. Muitas das vezes Jesus, ele olha para a ovelha que está fraca, que caiu pelo caminho. Agora ele olha e diz: aquela ovelha está ferida, aquela ovelha precisa de ânimo, aquela ovelha precisa do bálsamo, aquela ovelha precisa estar na minha presença. Irmãos, quem apacenta, quem apacentou, sabe que quando falta um cordeiro, falta uma ovelha, ou falta um do rebanho, aquele que apacenta conhece o rebanho e sabe qual foi a que faltou. Então aqui nós podemos ver a segunda característica do bom pastor. É amoroso porque nos carrega. Irmãos, no meio de um mundo tão corrupto, no meio de um mundo tão cruel, uma palavra muito difícil: se mostrar amoroso. Porque você está mostrando o amor, você está mostrando a caridade, você está mostrando o que é ser amoroso. É ir atrás, é dar a vida, é dar o que você nem mesmo tem para provar para aquela pessoa que você tem amor. E muitos não compreendem, mas Jesus não. A segunda característica de Jesus Cristo, do nosso bom pastor, é que ele é amoroso e ele carrega você nos braços. Quando você diz: hoje eu não vou à igreja, hoje eu não tenho força de louvar, o Senhor está lhe dando a coragem, o Senhor está lhe dando o ânimo. Aleluia. Então a segunda característica de um bom pastor, Glória a Deus, aleluia, é Jesus. ser amoroso e carregar os problemas da ovelha, botar sobre seus ombros o fardo da ovelha, colocar sobre os seus ombros e dizer: olha, se você não dá conta de andar, eu te ajudo. Ser pastor não é fácil, ser pastor não é para qualquer um. Aleluia. Irmãos, às vezes agrupar um grupo e ali liderar, dizendo: eu sou pastor desta igreja, para levar de qualquer jeito, às vezes é fácil. Se titular a pastor, se titular dizendo: eu sou pastor desse rebanho, é fácil. Mas apacentar como Deus quer não é fácil. Apacentar dentro da norma, dentro da palavra, não é fácil. Por isso que o dia de hoje é o culto de ensino, aprendendo ou pregando a Bíblia como ela é. Nós não podemos sair desse foco. A Bíblia tem que ser pregada como ela é, não aumentando e não diminuindo, mas pregando como ela é. A primeira característica: ele é o bom pastor, tanto assim que morreu por nós. Ele é o bom pastor porque até mesmo ele deu a vida por nós. Segunda característica: ele, Jesus, é o bom pastor porque ele me carrega nos momentos difíceis. Jesus nos ajuda nos momentos mais críticos da nossa vida. A terceira característica de um pastor, ou seja, de um bom pastor, é sábio, pois nos conhece. João 10, 3 e 14. Isso. Eu acredito que seja de 3 a 14, que tem um risquinho, mas não vamos ler tudo. Lê só o que aí fala do bom pastor, né? Mas lê o 3 e o 14. A este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora.
Eu sou o bom pastor, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Está vendo? Amém, Jesus. Glória a Irmãos, Deus. o bom pastor, ele conhece a ovelha. O bom pastor, ele conhece a necessidade da sua ovelha. O bom pastor, ele conhece a fragilidade da ovelha. Se a ovelha vai subindo pelo penhasco, ele diz: aquela ovelha não pode subir ali. A ovelha não pode passar por ali porque ela vai se machucar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai e tira ela do penhasco, colocando para um lugar plano. E se a ovelha entra no curral, se ela está machucada da jornada do dia, ele certamente vai entender e vai procurar sarar a ferida. O bom pastor também conhece a sua ovelha. O bom pastor, ele sabe da necessidade da sua ovelha, do que ela produz e do que ela alimenta. O bom pastor conhece a sua ovelha. Só de olhar para a ovelha, ele diferencia uma da outra. Sabe qual o jeito que uma saiu e do jeito que uma da outra chegou. Então, dessa forma, o bom pastor conhece a sua ovelha. E a ovelha também conhece o seu pastor. A ovelha tem que conhecer o seu pastor. A ovelha tem que conhecer o seu pastor. Eu não concordo de o pastor subir no púlpito, ficar no púlpito, depois sair pela porta e ir embora e não falar com as ovelhas. Um dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, você sabia que já tem pastor em grandes templos que estão fazendo um elevador para descer direto no púlpito no elevador, de lá e subir de novo e não falar com as ovelhas? Eu disse: irmão, um pastor desse, eu não quero ele para mim apacentar, e não congrego no ministério dele, nem no campo dele, se for o mesmo ministério dele que eu congrego. Eu não quero. Um pastor tem que estar perto da ovelha. O pastor tem que chegar aonde a ovelha está. O pastor tem que conhecer a sua ovelha e a ovelha conhecer o seu pastor. Aleluia. Amados, então, aqui a terceira característica: o bom pastor é sábio, pois nos conhece. Deus o conhece, irmão, a mim. O Senhor te conhece. Eu, como seu pastor, eu tenho que me conhecer. E você tem que me conhecer. Esse negócio de alguém falar assim: não, o pastor é lá na igreja e acabou. Outra coisa, eu fui querer visitar um pastor. Aí alguém falou: não, para falar com o pastor, você tem que marcar uma audiência. Você tem que marcar uma audiência para ver o dia que ele pode te receber, que ele pode te atender. O pastor viaja, o pastor acorda tarde, então você tem que marcar o horário, o dia. Entendeu? Isso aí não serve para mim. Esse pastor não serve para mim, não. Irmão, ainda que nós somos ocupados, porque somos ocupados, nós pastores temos muitas ocupações. Antes de eu estar pastoreando, eu orava 5 vezes por dia, especificamente. Eu orava 5 vezes por dia, tinha horário de orar. Hoje também oro, mas sobre aquele propósito eu não dou conta mais de orar 5 vezes por dia, porque tem outras tarefas para mim fazer. Deus, ele vai abençoar ou não vai? Vai abençoar da mesma forma que eu estou orando, estou fazendo, não como eu estava. Modificou algo. Modificou algo no meu ministério. Porque naquela época eu não estava apacentando. Hoje estou apacentando. Hoje tem oração, tem que ler Bíblia, tem que visitar, tem que ir até onde está a ovelha ferida, tem que ir até onde está a ovelha machucada. Então, queridos, tudo isso é a função de um pastor sábio. Aleluia, glória a Deus. A função de um
pastor sabe. Glória a Deus. A quarta característica de um bom pastor é forte porque nos protege. João 10, 11 e 13. João 10, E 13. João 10, 11 e 13. Glória a Deus. Versículo 11. 10, né? Isso. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que te tenha vida eterna com abundância. Amém? Deu 12 também. 12 também? É. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas. Foge o lobo e as rebata e dispersa. 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Está Aleluia. vendo, irmão? Um bom pastor, ele é forte. Ele está do teu lado, te dando a mão. O bom pastor, ele está para te dar a vida. Então, Jesus Cristo, ele é forte. Ele venceu a morte para que hoje você possa cantar o hino da vitória. Aleluia. Mas o mercenário, a palavra mercenário quer dizer o falso, mas o missionário é o verdadeiro. O missionário é o enviado. O missionário é aquele que faz a vontade de Deus. Mas o mercenário é aquele que dispersa ou abandona as ovelhas e segue o seu próprio caminho. Quantos mercenários estão por aí salariados? Quantos mercenários que não estão apacentando, não visita, não tem coragem de comprar um remédio para dar para a sua ovelha? Irmãos, não tem coragem de levar a ovelha no médico, não tem coragem de orar pela ovelha, não tem coragem de fazer essas obras, mas ele é mercenário, ele não é missionário, que a palavra mercenário quer dizer falso, charlatão, pessoas que não têm compromisso com as ovelhas, mas o missionário não. Missionário é a mesma palavra, o apóstolo, o pastor, o enviado, aquele que ata as feridas, aquele que cuida das ovelhas. Então, queridos, o bom pastor é forte porque nos protege. O bom pastor, querido, amados irmãos, dá a vida pela ovelha. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que uma alma, quando se arrepende, o céu festeja. Quando uma alma aceita Jesus como Salvador, o céu brada com muita glória. Eu quero dizer para os irmãos que aqui no Tremendão já teve 2 velórios que eu estive presente. Um aqui na igreja, aqui no Jetuará, onde qual estou apacentando. Eu ganhei uma alma bem ali. Uma pessoa drogada, sofredora, entrou dentro da igreja e mandou chamar o pastor da igreja. Alguém me apontou, o pastor da igreja é ele. Então eu fui até ele começou a chorar, pedindo ajuda, pedindo que precisava alimentar, tinha sido expulso da casa do amigo, onde ele estava com o dia na rua, não tinha alimentado. Eu estava com 10 reais no bolso. Falei, Jesus, e agora? Eu dou esses 10 reais para ele, será que ele não vai comprar uma pedra, Senhor? Será que ele vai comprar um lanche para comer ou vai tomar uma cachaça? Jesus, irmãos, ele mandou eu dar os 10 reais. Eu falei, meu irmão, eu estou com 10 reais aqui. Eu vou te dar esses 10 reais, mas você não usa ele
em coisa que não é glorificar o nome de Deus. Porque é o único que eu tenho, eu vou te dar. Se você usasse 10 reais para usar droga, beber, bebida, Deus vai cobrar de você. Aí fiz o apelo para ele e aceitou Jesus como Salvador. Irmão, dali para frente, Deus vai colocar no coração dele um temor. Deus vai colocar no coração dele. Então, Deus, ele precisa de homem forte adiante da luta. Irmãos, Aleluia. Deus precisa de pastor que tem coragem Glória de a fazer a obra. Deus. Tivemos o velório da nossa amada irmã que partiu do Senhor, congregava conosco. No final, tinha uma pessoa, Deus mandou fazer o apelo. Se manifestou e aceitou Jesus como Salvador, lá na igreja do pastor, onde nós estávamos ali. Também a segunda pessoa que aceitou Jesus. Eu acredito, se a irmã Glorinha até tiver o endereço dele, a gente procura ele depois fazer uma visita. Falei para ele: você quiser congregar conosco lá, congrega. Se não quiser congregar aqui, procura a igreja, mas sirva o Senhor. Então, quando a pessoa arrepende, aceita o Senhor como Salvador, Deus é um passo para Deus trabalhar. Então, querido, Deus colocou a gente aqui porque somos fortes na pessoa bendita de Jesus. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou para isso, para pregar. Aleluia, glória a Deus. Glória a O Deus. Senhor nos chamou para ensinar a Bíblia como ela é. Então, aqui, a quarta característica: o bom pastor é forte porque nos protege. Irmãos, um pastor que ele não está nem aí para o rebanho, o pastor que não está nem aí para as ovelhas, ele não protege. Quantos pastores estão protegendo a si mesmos? Quantos pastores estão protegendo os seus próprios interesses? Quantos pastores estão guardando os seus próprios interesses? E as ovelhas estão cheias de carrapicho, as ovelhas estão cheias de sujeira, e ele, eu posso até falar, nem ele está limpo para poder limpar. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor Jesus conta comigo e conta com outros pastores para ensinar, porque somos fortes adiante de Jesus. Glória a Deus. A quinta característica: Glória a Jesus. o bom pastor é preocupado, portanto, nos dá pastagem. João 10:9. Aleluia. O bom pastor, Glória a Deus. o bom pastor é preocupado, portanto, nos dá pastagem. João 10:9. João 10:9 diz para nós: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se-á. Entrará e sairá e acharás pastagem. Está vendo? Queridos, Glória a Deus. o Senhor Jesus, ele preocupa comigo, ele preocupa com você, porque ele sabe que nós temos que alimentar, Aleluia. ele sabe que eu necessito do alimento, ele sabe que você necessita do alimento. Então, querido, a quinta característica do bom pastor é preocupado, portanto, nos dá pastagem. O pastor que preocupa com ovelha, o pastor que preocupa com rebanho, ele está se preparando. Cada momento ele tem uma novidade para dar ao rebanho. Cada momento ele está preparando algo novo para entregar para as suas ovelhas. Querido, porque vergonhoso é. Como já tive pastor, que no horário Aleluia, Jesus. de uma hora de ensino, ele não tem argumento, ele não tem palavra, ele divide, se é 40 minutos, ele divide 40 minutos, 20 ele dá oportunidade, e 20 ele faz um mexido e entrega a oportunidade não acabando tudo. Aqui não, irmãos, aqui nós temos que aprender da palavra. Se tem alguém no culto de ensino que não é da igreja, sim,
tem uma oportunidade, uma ou duas, para ouvir os irmãos que veio trazer algo e receber. Mas ao contrário, é palavra, é a Bíblia pregada como ela é. Aqui não tem como correr, é a Bíblia. Nós vamos para a referência. O bom pastor é preocupado, portanto, nos dá pastagem, nos dá a pastagem boa. Quantas ovelhas estão se alimentando de pasto vencido? Quantas ovelhas estão comendo um alimento que não é adequado para o rebanho? Quantos pastores que estão dando, colocando na garganta das ovelhas, empurrando e dizendo: você vai ter que comer, obrigando as ovelhas a comer, que até mesmo ele não está se alimentando para poder dar. Quer dizer que eu, como pastor, tenho que comer uma parte boa e dar a parte ruim para o rebanho? Não. Eu estou ensinando primeiro o alimento dela, para poder passar o alimento. Se eu estou alimentando, eu tenho a obrigação de passar o mesmo alimento para as ovelhas. Mas há muitos por aí que alimenta caviar e dá nem mocotó, não dá, porque mocotó é bom. Dá canela para as ovelhas. E quando a ovelha ripuna, quando a ovelha diz assim: não, isso não está bom, diz: você vai ter que comer assim, come calada. Aleluia. Irmão, mas não é bem assim. Nós temos livre-arbítrio de comer canela ou procurar caviar, ou procurar filé mignon. Aleluia, Jesus. Glória a Hoje, Deus. nós sabemos, querido, que há uma demanda no Brasil por causa da política. Hoje eu vi um vídeo, foi ontem, engraçado, alguém mandou no grupo, eu vi. O vídeo Lula falando que não vai dar mais picanha para o povo, vai dar não sei o que lá, uma coisa de soja. Aí um cidadão falou: Lula, mas você prometeu picanha. Não tem negócio de picanha mais não, agora vai ser eu não sei o que lá de soja. Você se avaliou o negócio lá? Carne de soja. Irmãos, esse é um mercenário falso que pregou algo para conquistar o coração do povo. Agora, tira de banda o que falou e diz: você vai comer o que foi entregue aí. Vai aí, ó, fica na cebola da vez. Você vai comer o que vim para ti. Aleluia. Mas nós não, irmãos. Nós temos um pastor, aleluia, preocupado comigo e com você. O que eu alimento, o que você alimenta, o Senhor Jesus diz para você: eu dou o melhor da terra para você. Amém, Jesus. Mas precisa nós entendermos que não é da forma que nós queremos, mas é da forma que o Senhor determina. Se ouvide a minha voz, obedecei os meus mandamentos, comereis do melhor. Aleluia. Amém. Oh, irmãos. E por que muitos que não estão dando lugar a Deus estão comendo melhor e os que estão ouvindo e praticando estão passando provações? Mas eu quero dizer para os irmãos que a provação, ela não é duradoura, ela vem e passa. E a vitória continua, a vitória continua. Queridos, o Senhor Jesus, Ele preocupa comigo, Ele preocupa com você. Estive pregando na cidade de Goiás, domingo, ou seja, Goiás Velho, que hoje eles não gostam de chamar Goiás Velho, hoje é cidade de Goiás, né? Então, queridos, ali tinha um pastor convidado também, veio para pregar e ele para contar um testemunho. Ele me disse que houve uma profecia um dia que Deus ia curar ele de uma enfermidade, ia curar ele de um câncer. E ele, bom, ele disse: pastor Pedro, quando
eu saí indignado. Como é que esse profeta vem profetizar para mim que Deus vai me curar de um câncer se eu não tenho nada, não é não falou nada? E começou a ter chibata. Irmãos, foi um tempo que passou. Aí ele passou mal, foi para o hospital. Foi detectado um câncer. E o médico, a luta que ele passou é que já estava fase terminal, não tinha mais jeito. Irmãos, o testemunho dele é grande. Eu quero trazer ele aqui numa sexta-feira para ele contar o testemunho dele. É grande. Então ele disse: pastor, eu caí nos pés de Deus pedindo perdão e disse: Deus, se o Senhor falou comigo, o Senhor vai me curar. Eu não abro mão da cura. Deus o curou, irmão. Não vou falar detalhes porque ele vai contar o testemunho dele aqui. Eu me lembro de uma vez, no início da minha fé, uma criança no colo, estava no culto de libertação. Deus o revelou para o pai dizendo: estou eu dando um livramento para o teu filho de um problema no coração. Aquele pai se levantou contra mim, sua mãe, eu acredito também, e o pastor da igreja, todo mundo, que era meu pastor. Ele era um diabo, o pai da criança. Houve um falatório terrível contra a minha pessoa, que não era Deus que estava me usando. Irmão, passou aí, acho que uns 5 para 10 anos. O menino já estava bem grandinho. O menino passou mal. E quando levaram no médico, o médico disse: olha, seu filho está com sopro no coração e ele não tem muitos dias de vida. Ele caiu no chão chorando e lembrou do que Deus tinha falado. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz para nós não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Espera no tempo de Deus, espere que Deus ele vai julgar a profecia, vai fazer, Deus vai dar uma ordenância. E eu ainda orei pedindo a Deus para dar o livramento àquela criança, porque ela não tinha feito nada contra mim. Mas mesmo assim o Senhor disciplinou aquela igreja. O Senhor disciplinou o ministério. O Senhor disciplinou aquela família. Quase aquela criança morreu. Operou e deu o livramento. Eu tenho um parente dentro da igreja que me comunicou. Falou: pastor, não, missionário, né? Falou: missionário, você lembra que Deus te usou assim, assim, assim? Foi o filho do irmão, aquele menino quase morreu. Mas Deus deu o livramento porque ele tinha te usado. Muitos criticaram de você que Deus não tinha te usado, mas se cumpriu tudo. O menino quase Deus levou. Só não levou porque você orou pedindo misericórdia, que o menino não merecia